O blog Ivonete Furacão esteve presente na palestra no Posto Raul Travassos, onde, ocasião em que a doutora Fernanda Junqueira, fisioterapeuta, estava ministrando um assunto que incomoda demais a todos nós. Ninguém deixa de sentir uma artrose, uma osteoporose e uma artrite. E ela está explicando essa diferença entre uma e outra. Eu achei muito interessante e quis vir falar com ela pessoalmente. Bom dia, doutora. Bom dia, Ivonete. Eu aceito o cafezinho, chegou em boa hora. Eu quero com açúcar. Eu prefiro o adoçante. E por falar nisso, Fernanda, você estava falando também do açúcar, que o açúcar não faz muito bem à saúde. Como é que é isso? Pincelada rápida. Exatamente. Eu estava junto, né, com os idosos lá do Centro de Convivência. Mensalmente eu vou ao Centro de Convivência dar orientações, palestras educativas, fazer o nosso trabalho de prevenção e promoção à saúde. Todas as quartas-feiras? Às quartas-feiras, uma vez por mês, eu estou lá oferecendo orientações, tirando as dúvidas. E uma dúvida muito frequente é em relação às doenças osteoarticulares. Entre elas, resolvi ontem falar da artrose, da artrite, da osteoporose, porque assim, é uma dúvida sempre entre elas e formas de prevenção, que eu acho que é o mais importante, a gente tocar nesse assunto de que é possível prevenir a doença, que somente ter um diagnóstico não é o fim, ao contrário, tendo o diagnóstico é uma maneira da gente buscar o tratamento adequado. E quando falo do açúcar, porque, apesar de não ser nutricionista, sempre indico para os meus pacientes que procurem orientação nutricional, porque o sal em excesso, o açúcar em excesso, ele prejudica também as articulações, porque são alimentos pró-inflamatórios. Então, assim, a gente sempre orienta beber muita água, reduzir esse tipo de alimento, porque com certeza vai ter uma melhora das articulações também. Então, falando sobre a artrite, um panorama entre elas, né, uma comparação entre elas, a artrite é um processo inflamatório. Doutora, e que não atinge só idoso não, né? Não, a idade é um fator. Sim, mas necessariamente não é só. Necessariamente. A gente vê que hoje, cada vez mais, pessoas jovens, por questões até da vida que levam, do sedentarismo, da falta de cuidado com a saúde, porque, Ivonete, o nosso maior desafio, acho que hoje, é mudar essa cultura de tratar doença e, na verdade, não cuidar da saúde antes que a doença apareça. Então, é uma cultura que nós temos no país e, como eu disse lá para eles e repito para vocês, o custo do cuidado ele é muito menor do que o custo do reparo. Então, quando a gente previne as doenças, a gente evita que a pessoa se exponha a alguns exames que são também exames de alta complexidade, a medicação, né? Comentei com eles ontem a questão da automedicação. Muitos pacientes tomam, às vezes, o que o vizinho toma, isso é um risco para a saúde. Então, assim, levar informação, nós profissionais de saúde, nós temos, assim, essa missão, eu acho, esse poder de influenciar positivamente, de sermos multiplicadores de boas práticas, de boas informações, porque as pessoas são leigas. Então, quando a gente passa informação, realmente elas começam a repensar os seus hábitos e conseguem ter uma qualidade de vida melhor. Como eu digo para eles lá, que são idosos, né, comecei a minha palestra ontem com uma frase que diz assim: não reclame, né, de estar envelhecendo, é um privilégio negado a muitos. Então, valorizar a idade que tem, né, valorizar. E não adianta só também acrescentar anos, você tem que ter qualidade nesses anos. Então, a gente vai e orienta. Como eu disse, a questão da artrite, né, é um processo inflamatório. A artrite é um processo inflamatório diferente da artrose. A artrose já é um desgaste. E a osteoporose vai em relação à densidade óssea, e que às vezes leva, muitas vezes, o paciente a ficar acamado por conta de fraturas e tudo mais. Então, fazer essa diferenciação é importante para a gente tratar de forma adequada também, não confundir as doenças, né, e tratar de forma coerente e eficiente. Eu falei de idade porque quando eu tinha 32 anos, se muito, na época, desculpa, eu morava no Rio, e eu tive artrite reumatoide nos dedos das mãos. Sim. Me tratei com um grande reumatologista na base de forno, um saquinho de areia, botava pesado assim em cima da articulação, botava assim, eu ficava horas ali, entendeu? Eu tinha 32 anos, jovem.
Exatamente. A idade, como eu disse, é um fator que agrava, mas os jovens não estão livres. Hoje, inclusive, nós comentamos de algumas doenças relacionadas ao uso excessivo de celular, de ficar movimentando muito os dedos, manter a cervical muito flexionada. A coluna também altamente fica prejudicada, né, doutor, no celular? Com certeza, a coluna é o eixo do corpo. Se a coluna não estiver bem, os membros acabam sofrendo também. E hoje a gente vê assim que as pessoas estão mais alertas em relação aos cuidados com o corpo, né? Tem mais informação, a internet está aí, oferece muita informação. Agora a gente tem que ter informação realmente de qualidade, né? Com profissionais que sejam habilitados para tal. Eu gostei muito da sua explanação que você deu ontem a eles. Vamos fazer uma diferençazinha, pincelada assim rápida. A osteoporose. Quais os sintomas que ela mostra para o paciente? Como é que a pessoa começa a sentir que está chegando a osteoporose? Eu tenho osteopenia, não chega a ser osteoporose? Vamos falar um pouquinho sobre a osteoporose. Então, a osteoporose já é um problema relacionado à densidade óssea. Ou seja, há uma desmineralização, perde cálcio e com isso você vai ter um osso enfraquecido, ele suscetível a fraturas. Então essa é a osteoporose. Pode afetar pessoas de várias idades, as mulheres são mais suscetíveis, mas é mais comum nos idosos, porque realmente é um fator de risco à idade. Então, oriento que vá ao médico, existem exames próprios. Geralmente o paciente começa a sentir dores no corpo, essas fraturas assim frequentes, que não são comuns. Então, é importante procurar um médico especialista. O médico vai fazer os exames necessários, né? Tem a densitometria óssea, aquele exame que ele achar necessário, e vai te encaminhar para o tratamento, seja ele com reposição do cálcio, seja orientando a fisioterapia, a uma atividade física. Hoje a educação física está muito relacionada à melhora da qualidade de vida, né? E vai orientar que se exponha ao sol, esse sol bom que a gente fala, né, que é antes das 10 da manhã, depois das 4 da tarde. Estamos numa cidade muito quente, a gente não tem dificuldade de exposição ao sol. Então, vão ser as orientações dadas a esse paciente com a osteoporose, ou, vamos dizer assim, o que vem antes, que seria a osteopenia, que é uma diminuição pequena, que o osso ainda não ficou poroso, mas é o sinal de alerta. Já deu osteopenia? Vamos começar a pensar que esse paciente é suscetível a uma futura osteoporose. Eu acho que a prevenção é o melhor remédio. A prevenção é tudo em todos os casos, não concorda? Com certeza. E a prevenção, como eu disse, ela é simples, ela é barata. Você adquirir hábitos mais saudáveis no seu dia a dia faz bem não somente para o físico, para questões ósseas, como a gente está falando aqui, articulares, mas na saúde de uma forma geral. Ter qualidade de vida é muito importante a gente adquirir hábitos mais saudáveis. Agora, nós falamos da osteoporose. Indo para a artrose é um processo de desgaste, é desgaste articular. Tem sintomas para o paciente? Os sintomas são dores, rigidez nas articulações, crepitação. Às vezes o paciente chega, geralmente ele fala assim, olha, parece que eu tenho uma areiazinha dentro do joelho. Dormência não. A artrose pode acontecer se estiver associado a outra patologia. Às vezes a pessoa tem artrose, associado tem uma hérnia de disco, que é mais comum de dar parestesia, que é essa dormência de membros. Mas a artrose em si é desgaste, dor, rigidez, atrapalha o movimento, principalmente o movimento da manhã, porque você passa a noite de repouso, então durante a manhã vai sentir aquela rigidez de mãos, de joelho. Algumas articulações estão mais suscetíveis, que são aquelas que acabam absorvendo maior impacto, como quadril, coluna, joelhos, mas podemos ter artrose em qualquer articulação. E qual o outro que você falou ontem? Foi a artrite. Vamos falar da artrite agora. Tem sintoma? Tem. Principalmente as pessoas confundem a artrose com a artrite. E, na verdade, a artrite é um processo inflamatório. Às vezes você tem a artrose, que é o desgaste, mas ainda não evidenciou um processo inflamatório. E como que a gente sabe que tem inflamação ali? Geralmente, a articulação ela acaba tendo 4 sintomas, que seria dor local, calor, fica quente a articulação, o rubor, que é a vermelhidão, e o edema, incha. Não que os 4 estejam sempre associados, mas para ter o processo inflamatório, geralmente a gente tem esses 4 sintomas principais.
E pode estar associado ou não a outras patologias. Como eu falei, o paciente pode ter artrose e desenvolver artrite. Ou, separadamente, não tem o artrose, mas desenvolveu o processo de artrite. Então, isso vai depender do diagnóstico médico, né? O paciente deve procurar um especialista, reumatologista, ortopedista, que seja nessa área, para dar um diagnóstico realmente eficiente. Como eu disse, fechar um diagnóstico correto é importante para o tratamento correto, porque senão o paciente fica tratando e não consegue atingir o seu objetivo. E, inclusive, dá orientações de vida diária, porque, assim, quando o paciente tem lá seus 70, 80 anos, o desgaste veio do período todo, né, da vida inteira. Ao longo da vida, ele vai tendo aquele desgaste. Não pode se achar que em 10 sessões vai ser milagroso aquele tratamento e ele vai ter um resultado. Não, ele tem que adequar a qualidade de vida. Porque pode fazer exercício, mas às vezes está errando na alimentação, está sobrepeso, as articulações não estão mais suportando o peso corporal. Então, assim, associar essa equipe de profissionais que realmente zelam pela saúde, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, entre outros, né? Eu acho que o sol é um excelente remédio. O sol da manhãzinha de 7 horas, 7 até 10 e pouquinho, mais do que isso, não. O sol chega a ser uma vitamina, né, para os ossos. Exatamente. O sol, ele faz a síntese da vitamina D no nosso organismo. Então, a pessoa ingere, por exemplo, o cálcio, que a gente pode ingerir através dos alimentos ricos em cálcio e através dessas suplementações que o médico passa, né? Mas tem que se expor ao sol também para que ocorra essa síntese da vitamina D no organismo. Ficou faltando alguma patologia? Não, ontem, especificamente, nós falamos dessas 3 patologias. Tivemos várias dúvidas sobre outras, sobre as tendinites, as bursites, né? Algumas dúvidas que os pacientes tiveram. E a gente vai, o tempo é curto também, né? A gente não pode estender muito, tentando passar para eles, cada momento que a gente tem lá, informações relacionadas a esses tipos de doenças. Ô, Fernanda, fala um pouquinho rapidamente da tendinite, que tanta gente tem, reclama, eu tenho tendinite, estou com tendinite. O que é isso na realidade? E a tendinite? Então, a tendinite é o processo inflamatório no tendão. O tendão é aquela estrutura, né, que liga o músculo ao osso, e quando há uma inflamação dessa estrutura é a chamada tendinite. Acontece muito nos ombros, mas pode acontecer no joelho, pode acontecer no quadril, aonde a gente tiver tendão, a gente pode ter esse processo inflamatório, mas acontece mais realmente nos tendões de maior impacto. Então, assim, como nós trabalhamos com o CEREST, que é Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, a gente vê que os trabalhadores desenvolvem muita tendinite, às vezes por movimentos repetitivos, por sobrecarga de peso. Você imagina uma cabeleireira, né, que fica lá movimentando o braço o tempo todo, um varredor de rua, movimentos repetitivos. Aqueles também que trabalham, os famosos chapa, que carrega e descarrega caminhões, com saco nas costas. Essas pessoas, coitadas, morro de pena, porque não complica a vida deles? É um esforço muito grande, então o músculo ele acaba jogando um peso excessivo em cima de um tendão, que é uma estrutura firme, sim, mas é uma estrutura que sofre com o impacto, sofre com o atrito, então pode acontecer, e quem trabalha com peso, quem trabalha com movimento repetitivo, está mais suscetível, sim, a ter uma tendinite. Também há maneiras de se prevenir. A gente orienta nas empresas, nas firmas, que os funcionários façam algum tipo de alongamento, porque quando a gente alonga, tira um pouco da pressão em cima do tendão. E são alongamentos muito simples. Até ontem, no centro de convivência, falando com aquelas senhoras que fazem crochê, que fazem movimento repetitivo, tendinite em punho, em cotovelo, que é a chamada epicondilite. Isso. No cotovelo, a epicondilite causa um transtorno, acaba aumentando o volume da articulação. Então, maneiras de prevenção existem. Beber muita água, o processo inflamatório, quando você bebe muita água, você ajuda, né, o organismo a eliminar também. E, enfim, é um conjunto de coisas, mas a gente bate muito na prevenção, que eu acredito que ela ainda seja a saída para evitar que o problema se instale realmente, né? Porque hoje a maioria, entre aspas, a maioria das mulheres se preocupa muito com a beleza fora, estética. É rosto, é lipo, é silicone, é isso, aquele que coloca botox, né? Eu nunca me preocupei com isso, eu realmente nunca, entendeu? Realmente.
mas esquece que o interior, o por dentro que está o problema, né? Você está lindamente por fora, mas por dentro seu corpo, seu organismo, seus ossos, não é? Exatamente. E a gente fala sempre nisso, né? Que saúde não é só ausência da doença. A saúde é o bem-estar físico, emocional. Quando a pessoa está bem, às vezes, Ivonete, eles chegam no consultório e falam assim: Fernanda, hoje eu estou tão nervosa, o meu joelho está doendo. Pode doer o joelho quando eu estou nervosa? Pode. Porque eu falo assim, a mente sã, o corpo fica são. Se a cabeça não estiver boa, a gente acaba criando mecanismos no organismo de dor, e às vezes de dor disparada à distância, não somente naquele lugar, né, mas tem os chamados pontos gatilhos de dor, disparam dor em outros lugares. Então, assim, cuidar da mente, cuidar do físico, e a estética eu acho que é até um bônus, porque quando você se cuida, né, a estética vira um bônus. Você já naturalmente já fica bem, fica bela, não é isso? Exatamente. O seu consultório é onde? Você pode dizer o endereço? Você atende? Você é fisioterapeuta, claro, sei disso. Você tem um local para você atender? Como é que é? Onde você trabalha, afinal, sem ser aqui no Sereste? Sim. Eu sou fisioterapeuta e atualmente eu estou na Real Atlética Academia, porque eu trabalho com hidroterapia também. Tenho um consultório lá dentro, onde faço as avaliações dos pacientes e trabalho com a hidroterapia também. Por sinal, muito orgulho de ser coordenadora também do CREFITO, aqui na região noroeste, que é o Conselho Regional de Fisioterapia, e fazer esse trabalho juntamente com o CREFITO de levar assim, a fisioterapia, mostrar a necessidade da fisioterapia para a sociedade. Eu faço esse ano 15 anos de formada. Eu lembro lá, quando eu comecei a faculdade, as pessoas nem conheciam o que era a fisioterapia. E hoje a gente vê que já tomou assim, uma proporção maior. Hoje os médicos indicam, as pessoas veem a relevância, a necessidade da fisioterapia, ela estar desde o ambiente hospitalar até, por exemplo, com os cavalos, a ecoterapia. Viviane é ótima. Isso. Fisioterapia dentro da água, que é a hidroterapia. Então, nós fomos assim mostrando o valor da profissão e hoje, graças a Deus, a gente vê assim a notoriedade que tem a fisioterapia, a valorização pela sociedade do trabalho feito. Gostaria que você desse a sua opinião aqui, também uma pincelada rápida, sobre bursite. Bursite incomoda tanta gente também, inclusive tem demais. Fiz muita fisioterapia com o Daciano Leonardo, o Léo, ali embaixo da Real. Léo é um excelente profissional, um abraço, Léo. Fiz um ano com ele de bursite, mas você sabe que a gente não fica boa, né? Ele é ótimo, excelente, nada contra. Mas bursite é uma coisa que fica martelando na gente anos e anos. Por quê, hein, doutor? Pois é, a bursite já é um processo inflamatório da chamada bursa. A bursa é uma pequena bolsinha que fica abaixo do tendão. Então, quando ela inflama, é a chamada bursite, que as pessoas acham que é só no ombro, né? E, na verdade, não. Tem bursite trocantérica, que é no quadril, tem bursite no joelho. Onde houver bursa, está passível de ter processo inflamatório. É mais comum. Quando você fala assim, a bursite não acaba. Por quê? Às vezes vai muito da estrutura corporal da pessoa. Então, às vezes, a pessoa, por exemplo, tem um ombro que está mais baixo do que o outro, tem algum desequilíbrio postural que faz uma maior pressão nessa bursa e ela acaba sendo recidivante, esse processo inflamatório, né? Melhora, daqui a pouco volta. Então, trabalhar essa questão postural também é muito importante para você tirar a tensão de determinadas estruturas. Eu acho muito errado, tem que ser feito, mas eu acho errado. As crianças, os adolescentes, pessoal, aquela mochilona aqui pesando e vai tortinha assim. As mamães, como é que pode fazer isso? Não tem jeito, porque tem que levar a mochila, tem que levar o material. Geralmente vai aquela mochila pesando ali no ombro. Prejudica a criança, prejudica? Seja sincera. Com certeza prejudica. A orientação que a gente dá é para evitar de ficar levando um material desnecessário. Porque às vezes a gente percebe também que as crianças levam um monte de livro que não tem necessidade. Então, separar o material. Se puder dividir, levar um pouco na mão, e a gente pede para levar assim... assim, colado ao corpo, para não ficar solto de um lado só, porque se você pender para um lado ou por outro... As crianças têm muita escoliose, né? Hoje tem a fase do estirão, em que acaba havendo um desequilíbrio estrutural da coluna, desenvolvendo a escoliose. Então, assim, é um problema, sim. Acho que as escolas já estão se conscientizando e de passar essas informações, orientar os alunos da melhor maneira. Porque tem que levar o material? Tem. Mas como fazer sem prejudicar a coluna, né? Agora, ainda acho que hoje a mochila ainda está perdendo para o celular, porque as crianças estão tendo um problema maior por ficar
horas e horas no telefone celular, com a cabeça flexionada, com tensão nos ombros, porque fica segurando o aparelho ali o tempo todo. Então, a gente tem que começar a observar que vão ser doenças tecnológicas, né? As mamães têm que passar a monitorar, vigiar mais, né? E cobrar deles. Mas não é só as crianças, não. Adulto também. Tem adulto que fica horas no celular, fico impressionada. E perde o tempo ali, não percebe que, às vezes, você está com a flexão do pescoço durante 2, 3 horas seguidas, sentado numa mesma posição, não permitindo a circulação corporal. Então, assim, ficar numa posição muito tempo é ruim. A gente sempre orienta, assim, a internet é muito boa, o celular é importante, hoje é uma ferramenta de trabalho. Mas o equilíbrio ainda é a chave para tudo, né? Tudo com medida, né? Com medida. Tudo com medida não vai fazer mal, com certeza. Mas algo que você queira assim, explicar, explanar, alguma coisa a mais? Não, eu agradeço muito a presença de vocês. Estou à disposição aqui no Sereste, que é o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, às quartas-feiras, uma vez por mês, lá no Centro de Convivência do Idoso, na Real Atlética Academia, com o consultório, com a hidroterapia, quando quiser. Mas seu consultório é na Real? Dentro da Real, eu tenho um consultório onde eu tenho... Que dias e que horários você atende? Eu atendo às segundas, quartas e sextas na parte da tarde, no consultório, e às terças e quintas na parte da tarde, a hidroterapia. Na própria Real tem a piscina? Isso, na própria academia. E seu telefone para contato? Lá, de lá. O telefone é 22 998 26 3490. As avaliações eu mesma que marco, porque, como eu disse aqui, a avaliação é tudo. O paciente ser bem avaliado, ele vai ser bem tratado. Então, a gente acaba priorizando que seja feita a avaliação. O tratamento também no consultório é um paciente por vez. A gente tem um trabalho diferenciado. Então, cada paciente é avaliado e tratado individualmente, com aquela particularidade do problema que ele tem. Na piscina também, a hidroterapia é uma terapia aquática, que um pouco diferente da hidroginástica, às vezes as pessoas confundem, né? Porque a hidroginástica é um exercício físico excelente também, temos profissionais ótimos, mas não é uma terapia, é uma atividade física. Quando a pessoa não está apta a fazer, quando ela precisa de um tratamento individualizado, a gente indica a hidroterapia, porque nós, fisioterapeutas, ficamos dentro da água com o paciente o tempo todo, justamente para orientar o que ele tem que fazer, evitar erros e fazer um trabalho individualizado. Ele não vai repetir o que todo mundo está repetindo. Ele vai fazer aquilo necessário para a reabilitação dele naquele momento. Diferente da outra, né, da hidroginástica. Isso, a hidroginástica, como eu disse, é excelente, mas todos vão repetir o mesmo movimento, porque a maioria deles estão aptos para fazer esse tipo de tratamento, né, de acompanhamento. A hidroterapia não, geralmente o paciente tem alguma necessidade especial e a gente atende desde criança a idoso, temos muitas crianças lá também, a evolução é fantástica, até idosos, gestantes, pessoas que tenham a necessidade de um atendimento diferenciado, mais individualizado. Bom, eu quero agradecer a você, Fernanda Junqueira, fisioterapeuta, coordenadora aqui do Sereste, e dizer que meu blog está à sua disposição. Se precisar de alguma coisa, pode me ligar, pode passar mensagem para mim no Face, que eu venho te atender com o maior carinho. Gostei muito da sua postura ontem lá no Poço Ultravassa. Eu agradeço, Ivonete, porque assim, passar essas informações é muito importante. O blog está fazendo o seu papel social também. E eu estou à disposição. Aqui, lá no centro, na hidroterapia, estou à disposição quando precisar. Obrigada. Obrigada. Falei com ela, Fernanda Junqueira. Ivonete Oliveira, para o meu blog, ivonetefuracão.net.